É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Fala isso sobre ele. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua bondade, fidelidade e o teu amor. E nós somos tão gratos e felizes porque tu nos amaste primeiro. E o teu amor nos constrangeu e nos alcançou. E nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai amado, pela nova vida que nós podemos desfrutar. Obrigado porque nós carregamos o céu todos os dias. Obrigado porque nós podemos sim deixar impressões do céu por onde quer que passemos. E obrigado, Pai amado, porque a tua vida está em operação, em movimento na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite poderosa e gloriosa, onde o teu nome já é exaltado, o teu nome já é adorado e glorificado. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque seremos acrescentados por ti. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu auxílio, pela tua ajuda, pela tua companhia, por tua sinalização, por tua revelação, pelo teu ensino. Obrigado, Pai, por tudo em o nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Muito obrigado, grupo louvor. Aleluia. Você está bem? Está animado? Continue assim. Quem disse foi o próprio Jesus. Tende bom ânimo. Então diga para você mesmo: eu preciso ter um bom ânimo. Aleluia. Nós somos convidados todos os dias a perder esse bom ânimo, com situações, circunstâncias, provocações, perseguições, mas maior o que está em nós. Aleluia. Então abra, por favor, lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, um texto bastante conhecido, fala sobre uma tempestade. E esse texto diz assim, a partir do verso 35 de Marcos 4: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Diga assim: temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, um texto que nós já lemos, já ouvimos, já estudamos, até de repente até alguém já ministrou e pregou sobre essa palavra. Mas deixa eu te dizer, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E aqui nós vemos essa situação onde Jesus só queria dormir. Ele queria descansar. Ele tinha o direito de descansar porque ele vinha de uma jornada de operações, de milagres, de sinais, de prodígios. Ele tinha direito, nessa viagem, ele não estava dirigindo o barco, ele estava tentando repousar. Mas quantas vezes nós também decidimos descansar em algo, repousar em algo, e um vento começa a soprar? Aqui fala-se que começou um temporal de vento. Diga assim: vento. Amados, todos presentes aqui, em algum momento, em alguma área, já se levantou um temporal de vento. E nós precisamos estar bem conscientes e com a certeza no coração, essa convicção, essa plena convicção de quem está no barco conosco. Havia essa expectativa nos discípulos e eles procuraram aquele que podia resolver, como resolveu. Mas houve também uma repreensão da parte de Deus, da parte de Jesus para com os discípulos. Porque logo após ele se fazer bonança, no verso 40 ele diz assim: então lhes disse, Jesus disse aos discípulos: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós aprendemos aqui que não era para ninguém ter ido interromper o sono de Jesus. Era para aqueles discípulos que já tinham aprendido com o próprio Jesus, eles terem feito o que Jesus fez, terem aberto a boca sem nenhuma timidez. Algumas versões chamam disso: porque vocês têm tanto medo? Porque quando nós não estamos andando em fé, medo se estabelece. Todas as vezes que uma circunstância se levanta, e se você não estiver andando em fé, plenamente convicto de que você tem o nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome, e esse nome resolve toda e qualquer situação, você passa a andar com medo, tímido, sem ousadia. E era o que Jesus estava ensinando mais uma vez. Por que vocês são tão tímidos? Por que não tendes fé? Ou porque você não tem a fé que eu tenho, do tipo de Deus? E aí a gente se depara com essa condição. Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. Ou seja, no original tem assim: fique quieto, fique calado, feche a sua boca com a mordaça. Era o que Jesus estava falando ao mar e ao vento. Feche a sua boca, fique quieto, não fale mais. E eu lembro, como nós sabemos também, que toda e qualquer circunstância ela fala conosco. Quer seja uma conta, você passa pela conta, ela está em cima da mesa, ela diz: ei, está na hora de me pagar, não está me vendo aqui não? Ela fala com você, mas você precisa falar com ela também, porque o que deve ser emudecido, ou o que deve ser calado, amordaçado,
Se fazer ficar quieto é a circunstância, não é a minha vida e a sua vida. Eu e você, nós precisamos continuar falando. Agora, falando a coisa certa. E eu não sabia, eu fui pesquisar, a gente fala mais ou menos 16 mil palavras por dia, em média. Tem uns que falam de 7 a 8 a 10 mil palavras por dia. Outros falam até 20 mil palavras por dia. Uma média de 16 mil palavras. É palavra demais. Mas uma coisa a gente precisa avaliar: o que nós estamos falando, o que está saindo da nossa boca. É vida ou morte? É ousadia ou timidez? É palavras de fé ou de medo? Diante daquilo que se apresenta na nossa vida, todo dia tem uma circunstância, todo dia tem um novo episódio da nossa vida. Um episódio inédito que a gente nunca viveu. Não precisa nem ir à Netflix, outras plataformas aí de filme para acompanhar uma. Rapaz, não tem uma série melhor do que acompanhar a sua própria vida. Todo dia é uma aventura. A aventura de sair de casa, de voltar para casa, a aventura de enfrentar o trabalho, de enfrentar situações. Todo dia tem uma coisa. E você precisa estar bem certo que comigo o Senhor está. Eu não estou só. E porque eu não estou só, eu posso falar ousadamente. O que precisa estar emudecido diante de nós, calmo, quieto, é o vento e o mar, é a circunstância e o problema. Mas às vezes, e isso eu já passei por isso, e eu peço ajuda ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus e ao Deus Pai Todo-Poderoso para não voltar a passar. Se apresentava uma circunstância, quem se calava? Eu. Faltava ousadia, às vezes faltava entendimento, mas principalmente faltava fé para falar ousadamente aquela situação, aquele problema, para repreender e não aceitar aquele diagnóstico, aquele relatório negativo a seu respeito, ao meu respeito. Porque vem, meu irmão. Porque vem, aparece. Então emudecer quer dizer exatamente isso aí: fechar a boca com uma mordaça, tornar mudo, fazer silêncio. Mas nós sabemos que desde o início da criação, o mundo foi criado através de palavras. O primeiro capítulo de Gênesis está lá: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento. E disse Deus. Mas entre um disse Deus e outro, o que é que acontecia? E viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. Nós aprendemos com o próprio Deus que antes de vermos, nós precisamos falar. Não queira ver primeiro, antes de falar. E um dos fundamentos da vida cristã é exatamente esse: crer com o coração e falar com sua boca. É algo tão simples, eu tenho até repetido em algumas ministrações quase as mesmas coisas, porque se nós não estivermos andando assim, apenas fazendo com que vivamos uma vida de automático e passamos apenas a ver para poder crer e deixar as coisas acontecerem como elas bem entendem, sem a minha interferência da fala, da construção, de uma confissão de fé, a gente vai deixar de fato a vida levar. Mas quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós entendemos a importância de semearmos a palavra, nenhuma circunstância ficará fundamentada sobre nós ou à frente de nós, se nós repreendemos com a palavra. Quando houve a tentação, o Senhor repreendeu com a palavra. O diabo chegava e dizia, trazia um argumento, trazia uma proposta, mas ele dizia: está escrito, nem só de pão vive o homem. Está escrito, ao Senhor teu Deus, apenas a Ele adorarás. Está escrito. O que tem saído da nossa boca? Está escrito? Ou a gente apenas aceita, absorve aquele relatório, aquela situação, aquele problema e diz: é assim mesmo, é desse jeito, eu vou me conformar.
E deixa eu te dizer, conformismo não há uma concordância com a palavra. A palavra fala sobre contentamento, uma vida de alegria, mas conformismos jamais. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com este século. Não tome a forma dele, com as coisas desse mundo, porque isso não me pertence, isso não tem nada a ver com você. Renove a sua mente com a palavra, busque a Deus de todo o seu coração, ouça aquilo que vai produzir algo na minha vida e na sua vida, para que você fale corretamente. Não adianta falar tantas palavras e falar incorretamente. Também não adianta não querer errar nas palavras e ficar calado diante da situação. É emudecido. E o Senhor provou e mostrou que quem tem que calar é o vento que está soprando contrário à minha vida e à sua vida. É uma questão de posição. E uma posição de fé. Amém, amados? Então, lá em Marcos, ainda, 11:23, diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, alguém o quê? Disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. 3 vezes fala sobre o falar, sobre o crer, mas tem que falar de acordo com a palavra, tem que falar de acordo com a orientação divina. Se eu disser e crer de todo o coração, assim será feito. Ah, mas eu não estou vendo. Continua falando, continua liberando, continua semeando, continua construindo. A nossa palavra tem um poder de construção e tem um poder da destruição também. Só que nós fomos chamados para destruir as obras do diabo e construir uma vida eterna com o Senhor, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, caminhando com Ele, crescendo, avançando. Nós precisamos estar com a nossa confissão firme a cada dia, uma firme confissão que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é que é o nosso pastor, que Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia, construindo e não destruindo. Aleluia. E eu quero que você vá lá, por favor, lá em Ezequiel, capítulo 37, aquele texto também tão conhecido que fala sobre o vale dos ossos secos. E no capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. O Senhor leva o profeta para uma situação e apresenta um ambiente de morte. Fala que os ossos estavam secos. Na minha versão diz que estava sequíssimo. Sequíssimo quer dizer que é mais do que seco. Mas ele faz uma pergunta ao homem de Deus: será
que há uma possibilidade de haver vida, ou de voltar a vida para esses ossos? Será? E ele diz: tu sabes, Senhor Deus. E qual é a instrução que o Senhor Deus dá para o homem? Abra a sua boca e diga: assim diz o Senhor. Ele não permitiu que houvesse dúvida, ele não permitiu que houvesse uma imaginação, ele decretou, estabeleceu uma ação. Uma ação. Fale dessa forma. Fale que o espírito de vida vai operar onde há o espírito de morte. E é nessas situações do cotidiano, onde a morte às vezes está operando, que nós precisamos nos levantar com essa instrução dada pelo próprio Deus. Venha sobre ele tendões, venha sobre ele pele, carne. E ao final dessa instrução, o Senhor diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Não dá nem para a gente ficar envaidecido pelo que vai fazer, porque é para que as pessoas vejam que Deus é Deus. O que vai acontecer de milagres na minha vida, na sua vida, ou através das nossas vidas, alcançando outras pessoas, é para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que as pessoas conheçam e saibam que Deus é Deus, e que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como operou lá no Antigo Testamento, continua operando hoje, com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Deus não perdeu o poder de validade, a validade dele não está vencida, o poder dele continua no mesmo estágio, porque a Bíblia diz que uma das características do nosso Deus que é a imutabilidade, ele é imutável. Aleluia. Então, amados, nós precisamos abrir a boca e falar ao problema, abrir a boca e falar aonde não há vida, para que a vida se estabeleça. A vida de quem? A minha não, a do próprio Deus. A do próprio Deus. E aí no verso 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Olha que coisa. Não foi uma sugestão dada por Deus, foi uma ordem dada por Deus. Profetize. Fale ousadamente, fale segundo a minha palavra, ou baseada nela. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Por duas vezes o Senhor está mostrando que foi uma ordem dada, mas por causa da obediência à ordem dada, algo aconteceu. Ele disse enquanto falava, não era enquanto imaginava, não era enquanto pensava, era enquanto falava. Ele via os ossos se batendo um com o outro, a carne vindo, pele, tendões sendo criados, enquanto falava. E a gente precisa entrar na história, enquanto falava, enquanto ele estava falando, enquanto você está falando pelo bom emprego que vai chegar na sua vida, ele vai chegar. Enquanto você está falando sobre a salvação de um parente seu que está dando muito trabalho, essa salvação irá se manifestar. É enquanto você fala, mas fala como? Profetizando, declarando, determinando, segundo a ordem e a instrução de Deus, não falando de qualquer maneira, nem tampouco desmanchando aquilo que você orou ou declarou na primeira vez.
Porque às vezes a gente fala, mas a dúvida se estabelece e você começa a falar uma outra coisa que não é aquilo que Deus quer que você fale. Mas o Senhor está dizendo, fale. Fale para situações. Fale para que o espírito de vida atue e opere onde está operando o espírito de morte. E nós veremos, porque a visão acontecerá depois que for liberado um som. Primeiro é o som. Eu creio, vai acontecer. Depois você verá. Não é o contrário. Não pense que vai acontecer o contrário, porque isso é um princípio. E disse Deus, e viu Deus. E enquanto eu falava, os ossos se aproximavam um do outro, se encaixavam. Alguma coisa na minha vida ou na sua vida pode estar nesse instante fora do lugar. O que é que a gente vai orar? Pai, obrigado, porque tudo voltará para o seu lugar. Aquilo que está em desordem voltando para a ordem. Aquilo que não está funcionando bem voltando a funcionar bem. Aleluia. E enquanto nós falamos, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Muitas pessoas saberão quem é Deus quando vê aquilo que não tinha vida alguma passar a ter a vida do próprio Deus em operação. Algumas pessoas vão dizer assim, como pode? Como pode acontecer isso na sua vida? Como é que foi que isso aconteceu? Foi num passe de mágica? Porque para quem não está no processo, é de repente. Para quem está no processo, tem uma caminhada de confissão. Para algumas pessoas vai ser, de repente, como foi isso? Como pode isso? E nós, juntamente com essa pessoa, saberemos que só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Esse é um tempo, amados, que nós temos visto e ouvido muita coisa. Mas às vezes nós estamos calados diante de algumas situações. E essas situações, elas não serão modificadas se nós permanecermos calados, tímidos. Enquanto não houve alguém, enquanto não surgiu alguém naquele barco para se apresentar para aquela situação e dizer assim, cale-te, fique quieto, coloca agora mesmo uma mordaça na sua boca, que você não é para fazer barulho algum. Enquanto alguém não ousou agir dessa forma, o vento continuava soprando e o mar continuava agitado. A gente não pode permitir ficar calado diante de circunstâncias. Quem tem que sair caladinho de perto de nós é o diabo. E muitas circunstâncias e situações têm chegado e têm permanecido por causa da falta de ousadia. Mas glória a Deus pela palavra e pela instrução dela, que nos ensina nessa noite que nós devemos profetizar, nós devemos declarar aquilo que ele fala na sua palavra. Aleluia. Situações não serão mais temidas por nós, situação alguma, porque nós vamos nos posicionar de tal forma que ela não vai resistir e vai embora. Eu queria, para encerrar, que você abrisse lá em Provérbios capítulo 18. Aleluia. Verso 20. E diz assim, do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Ou seja, das palavras, fruto da boca, o nosso coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Aí verso 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Então existe um fruto que ele vai se manifestar. E esse fruto pode ter o sabor da morte ou o sabor da vida. Quem vai comer esse fruto? Diga assim, eu. Eu só preciso decidir o que eu vou falar. Se eu vou falar morte ou se eu vou falar vida. Mas o que eu falar, esse fruto, quem vai comer sou eu. Porque é assim que a Bíblia diz. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Existe um fruto, mas existe uma instrução. Fale vida. Concorde com a palavra. Por mais que a situação ela requeira de nós uma reação carnal, mundana, egoísta, rebelde, fale a palavra. Não, mas era para me dizer isso. Mas lembre, existe um fruto que você vai comer. Eu fiquei apaixonado por uma frase que Lucas Dantas falou numa escola dominical. Muitas vezes é melhor você responder atrasado do que você responder errado. Responda errado. Não, responda atrasado para não responder errado. Espera um pouquinho. Não responda na lata não. Porque há um fruto a ser consumido por mim e por você, de acordo com o que eu falo. Os nossos lábios produzem muitas coisas, mas tudo que sai da nossa boca deve ser para abençoar, para edificar, para levantar o nosso irmão, para resolver situações, não para piorar situações. Nós somos chamados como aqueles que vão transformar situações. Não há nada melhor do que você usar a palavra para liberar a vida. Quem já teve aqui a experiência de orar por uma pessoa que estava na UTI e não tinha muita esperança para ela, e de repente você vai ousadamente, ora, declara, e vida se estabelece, e ela sai daquele quadro, vai para a enfermaria, daqui a pouco está de alta. Isso é o que? O poder do Altíssimo. As pessoas entendendo que há um Deus todo-poderoso, cheio de graça e misericórdia, pronto para alcançar qualquer pessoa. Aleluia. Então é tempo de nós abrirmos a nossa boca corretamente e falarmos com ousadia. O que tem de se calar diante de nós? As circunstâncias, os problemas, as situações. Lembre, o Senhor já nos ordenou. Fale, profetize, não fique calado. Amém, amados? Você está tão calado por quê? Não deu nem amém. Você recebe essa palavra? Aleluia. É porque quando a responsabilidade é nossa, a gente fica assim mesmo. Nós queremos sempre o pratinho feito, o fast food, o nissimiojo, rapidinho, para nos alcançar. Mas nós estamos em parceria com Deus. Uma parte Ele faz, ou Ele já fez. A nossa parte é que precisa ser feita. E eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo, todos os dias. Amém, amados? Sejam abençoados na prática da palavra.